Olá, sou o pastor e professor Juan de Paula. Estou aqui gravando esse curso sobre o Credo Apostólico pela Lighthouse e nós vamos para a nossa terceira aula. Na aula passada falamos sobre a realidade do Deus Trino que se revela, ele se revela e nós confessamos. Falamos que a fé cristã é uma fé trinitária e Deus ele é uno e trino. E falamos também sobre a pessoa do Pai, que detém todo o poder, não é como, por exemplo, um governante do executivo que tem a sua autoridade delimitada pela soberania de um país, pelas fronteiras de um país, mas ele detém toda a autoridade, ele tem todo o poder sobre a realidade criada e nenhuma outra força é equiparada ao seu poder. E toda a realidade criada existe porque ele trouxe em sua criação. O credo continua dizendo: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mortos. Ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir vir para julgar os vivos e mortos. Aqui nós temos a fé em Jesus Cristo. Jesus, ele é o prometido, é o Messias prometido, ungido, prometido no Antigo Testamento. O nome Jesus quer dizer Deus salva. Uma versão aqui em aramaico do que seria Josué, Deus é o Salvador ou Deus salva. Cristo não é um sobrenome. Cristo é uma palavra grega, seria o hebraico Machia, o Messias, ele é o ungido. Cristo, então, não é um sobrenome, Cristo é um título que o Senhor Jesus carrega. A salvação, ela depende única e exclusivamente da fé nele. Jesus Cristo é o único que salva, ele é o único filho do Pai. João 3,16 vai dizer que Jesus é o filho unigênito, ou seja, ele é o único filho do Pai. Isso é muito importante para entendermos depois a nossa filiação, a nossa adoção, na nossa salvação, nossa inclusão na família de Deus. Ele é o Deus, ele é o filho unigênito do Pai, ele é o único filho não criado, né? Ele está na criação com o Pai. Esse filho unigênito, esse único filho do Pai, ele é nosso Senhor. A questão aqui do Senhor não é um mero tratamento, como se estivéssemos, por exemplo, numa organização militar, o qual o militar ele tem que chamar na doutrina o seu superior de Senhor. Não. Aqui, quando falamos de nosso Senhor, Cristo ele está para além disso. Quando chamamos de nosso Senhor, Deus é nosso único Senhor. Isso quer dizer o quê? Quando chamamos Cristo de nosso Senhor, nós estamos confessando a sua divindade. Ou seja, ele não era um homem comum. Ele é 100% homem, mas não um homem desprovido de alguma autoridade espiritual sobre nós. Não. Ele é nosso Senhor, nós o confessamos assim por conta da sua divindade. Ele, então, sendo Deus, Jesus, ele foi concebido por obra do Espírito Santo, ou seja, a concepção de Jesus não foi uma concepção natural, como a humanidade tem se desenvolvido ao longo dos séculos. Ela foi uma concepção miraculosa, um ato tremendo, extraordinário da soberania de um Deus que é o quê? Como confessamos?
Todo-Poderoso. Então, ele foi concebido por obra do Espírito Santo. A sua concepção foi feita pelo Espírito Santo, um milagre o qual nunca aconteceu e não há promessa e não vai acontecer na história da humanidade até o retorno de Cristo. Foi uma concepção única, miraculosa, extraordinária, por questão da encarnação, da missão do Deus Filho, da encarnação como o Messias. Então, ele foi concebido por obra do Espírito Santo de forma extraordinária. E nasceu da Virgem Maria, a sua mãe, que foi concebida de forma, como falei, miraculosa, sem a concepção natural. Maria, então, uma jovem, uma senhorita, muito consagrada, como o texto bíblico coloca, que então ela teve essa concepção pelo Espírito Santo de forma extraordinária, de forma miraculosa. O credo não fala muito sobre a vida de Cristo, porque a ideia aqui é ser uma declamação, uma confissão da fé comum universal, mas aqui nós podemos compreender que Cristo viveu a vida perfeita. Ele obedeceu o Pai numa obediência perfeita. Perdoe-me a redundância. Ele então padeceu sob Pôncio Pilatos, um governador, um homem com autoridade, com um poder terreno, e padeceu no sentido de que ele foi condenado. Por qual razão? Legítima em relação à lei de Deus, no sentido social nenhuma. Ele era um homem inocente, mas a necessidade do Senhor Jesus Cristo obedecer a lei de forma perfeita, a obediência perfeita, é porque depois de Adão, nenhum ser humano conseguiu obedecer essa lei de forma perfeita. Por isso, Jesus é o nosso segundo Adão. Adão foi criado de forma perfeita, ele não era perfeito, ele podia pecar, podia não pecar, tinha um livre-arbítrio pleno. Então Deus colocou um limite, estabeleceu um limite entre criador e criatura, e então, influenciado por sua mulher Eva, assim como também foi influenciada pela serpente empossada ali por Satanás, então eles desobedecem a Deus, e a tragédia cósmica da queda, da separação de Deus, a morte tridimensional, espiritual, física e eterna, separação de Deus. E então, ainda assim, Deus, ele graciosamente e por sua misericórdia, ele continuou a buscar o ser humano para um relacionamento de adoração, estabeleceu a sua lei, mas ninguém a cumpriu de forma perfeita, necessidade dos sacrifícios, até que veio o Messias, Jesus Cristo, que o Deus Filho, o Deus encarnado, o Deus entre nós, que viveu a vida perfeita, teve a obediência perfeita diante do Pai, e então, quando ele padece sob Pôncio Pilatos, ele padece como um inocente. Mas por que ele tem que padecer? Por conta dos nossos pecados. Então ele foi crucificado, morto e sepultado. Quando Jesus foi crucificado, ele carregou sobre si a maldição pelos nossos pecados. Jesus morreu a morte que nós deveríamos morrer e viveu a vida que nós não conseguimos viver. Ele foi crucificado, ele sofreu, ele foi muito machucado e, mais do que isso, ele morreu. Ele morreu e ele foi sepultado como uma comprovação da sua morte histórica. Mas mais do que isso, não foi uma simples morte, mas Jesus morreu em nosso lugar. A morte de Jesus, ela é uma morte substitutiva penal, ou seja,
Jesus está morrendo no lugar de pessoas que mereciam morrer naquela cruz como nós, para que possamos ser reconciliados com esse Deus unitrino que nós confessamos no credo apostólico. Então, essa morte de Jesus, ela foi substitutiva penal, ele morreu em nosso lugar pelo pagamento dos nossos pecados. Pagamento a quem? Ao diabo? Não. Pagamento ao próprio Deus, Pai. Porque ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. E ele foi sepultado porque foi um ato histórico no tempo e no espaço diante de pessoas. Ele, então, mesmo sendo Deus, mas um Deus encarnado em forma humana, ele experimenta a morte física. E ele, então, desceu aos mortos. Ele foi para um estado intermediário. A morte, ela é consequência da queda. Nós não fomos criados para morrer. Então, ele vai para o estado intermediário, como assim chamamos, o mundo dos mortos, né? Então, onde onde os confessantes aguardam a ressurreição. E então, no terceiro dia, ele, depois de sua morte, no terceiro dia, ele ressuscitou. Nós confessamos o texto bíblico que ele foi sepultado. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Essa ressurreição, ela é literal e histórica. Não dá para dizer que pescadores desajustados, sem muita destreza e grandes habilidades físicas, enganaram guardas treinados da guarda pretoriana romana que estavam guardando o túmulo. Uma pedra enorme, no que seria uma mini caverna, alguma coisa nesse sentido da tumba. Mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. E ele foi visto por pessoas ressurreto no terceiro dia. A ressurreição de Jesus, ela é a garantia da ressurreição dos confessantes. Certa ocasião, estava a pregar o evangelho para uma pessoa e ela me disse: como você pode crer nisso se ninguém voltou da morte para te contar? E eu disse: sim, uma pessoa voltou. Quem? Jesus Cristo voltou da morte. E ele contou, está registrada na sua palavra, foi visto por centenas de pessoas e inclusive sua vida registrada até por Tácito, o Suetônio e os historiadores, que seriam os jornalistas ali do seu período. Então, ele ressuscitou como um ato histórico, ele venceu a morte, ele garante a nossa justificação, ele garante a ressurreição dos confessantes. 49 dias depois, 7 semanas, ele subiu aos céus, ele foi assunto aos céus, a sua ascensão. Dentro da história da salvação, um tema tão pouco falado, a sua ascensão. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele não deixou a criação, ele não deixou os seus discípulos, ele está à direita de Deus, governando sobre toda a criação. Ele continua sendo Senhor dos seus discípulos, ele continua sendo Senhor do seu povo, ele continua reinando soberanamente sobre terra e céu, ele continua guiando a história para o seu ápice final. Jesus, ao ascender aos céus, ele mostra a sua divindade, ele mostra que é todo-poderoso igual ao Pai, ele mostra que ele é o nosso Senhor, único digno de adoração, honra, glória e louvor. Ele foi assunto aos céus e ele está sentado à direita do Pai, todo-poderoso, numa corregência onde ele reina soberanamente, ainda que esse reino inaugurado por ele não tenha sido plenamente manifesto ainda, porque esse ápice da história ele voltará para julgar vivos e mortos. Isso será horrendo para alguns
infelizmente. Agora, os confessantes sabem que tem um advogado nesse julgamento, e um advogado que garantiu com a sua própria vida o pagamento pela penalidade dos nossos pecados. Os confessantes sabem que no julgamento eles já tiveram a sua justiça imputada por meio da obediência perfeita de Cristo já falada, como também por sua morte substitutiva e penal na cruz do Calvário. Ele voltará para julgar vivos e mortos. Para os confessantes, ele será como um cordeiro manso, meigo e suave. E para aqueles que não confessaram, ele será o leão da tribo de Judá. Esse é um fator para pregarmos, então, as boas novas, o evangelho desse Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, a quem nós convocamos, então, as pessoas a quem pregamos a se arrependerem dos seus pecados e a confessarem a fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso fazemos missões, por isso viajamos ou como igreja investimos na obra missionária ao redor do globo terrestre, pela necessidade de todos ouvirem a necessidade da reconciliação com o Deus Trino por meio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele voltará para julgar vivos e mortos. Até a próxima aula.